Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Estamos numa série falando sobre Marcos, Evangelho de Marcos, e hoje é o capítulo 5. Toda semana eu tenho escolhido uma porção de cada capítulo até a gente chegar no capítulo 16. Se vocês estão prontos, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia. Vamos! Que ela diz que eu posso. Amém. Marcos 5, de 1 a 20, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Queremos ouvir tua voz, queremos ser tocados, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: semeie entre os sepulcros. Você sabe que existem situações que nos afetam a alma e o espírito, que afetam o nosso corpo também. Coisas que nos afetam espiritualmente, às vezes transfiguram e mudam o nosso corpo. A nossa natureza começa a ser diferente. É interessante que quando nós encontramos algumas pessoas transtornadas, violentas como esse homem, cheia de agressividade, as correntes não podiam prendê-lo. E por que acorrentá-lo? Porque ele era violento, ele se machucava com as pedras, gritava a noite toda. A sociedade às vezes não tem muito o que fazer. É triste isso, mas ela acaba não enxergando mais naquela pessoa uma humanidade, nem uma condição de vida ali. E para a proteção da comunidade, a única resposta que a comunidade e a sociedade pode dar é excluir, é colocar num lugar. Ela então pega essas pessoas, e até hoje nós às vezes temos que fazer isso, os violentos,
os criminosos, os alterados, os agressivos, os descontrolados, e colocamos em lugares distantes, aprisionados, presos. Eu até entendo, eu não quero ser muito piegas aqui, sabe? Mas é o que se dá para fazer. Não existe uma resposta. Ele está tão alterado pelas drogas que a gente precisa colocá-lo no lugar e prendê-lo. Ele está tão alterado emocionalmente que precisamos prendê-lo. Ele está tão alterado espiritualmente. A sociedade, eu estou falando a sociedade, ela não define muito bem essa diferença. E a gente tem que prender. Mas o problema é que quando a gente prende, a gente põe numa cadeia, a gente põe num lugar separado da sociedade, isso não é poderoso para transformar. E às vezes até agrava o problema. Fica-se lá por muitos anos e sai mais violento, mais doutrinado, mais agressivo, porque a exclusão da sociedade não é o suficiente para transformar a vida de ninguém. O que eu quero dizer com isso é que tem situações que a sociedade não tem resposta. Ela não muda, ela não transforma. Ela pode colocar uma lei na vida do homem, dizer assim, olha, você não pode se separar, é proibido de se divorciar, mas ela não pode fazer o homem amar a sua esposa, ou não ser violento com ela, não ser agressivo. Percebe? Ela não tem esse poder de transformação. Mas é interessante que Marcos vai dizer para nós que existe alguém que tem esse poder. Que quando a sociedade exclui, ele inclui com transformação e ressurreição. Aonde estão as pessoas ali que não podem ser mudadas pela sociedade? A graça, o amor de Jesus ainda transforma as pessoas. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes a gente entra nos presídios como cristão e vai falar para as pessoas mais perigosas e vai falar do amor de Jesus e de repente elas são transformadas, não porque ali houve uma correção, ele aprendeu o erro, porque muitas vezes ele não vai aprender nada além de bandidagem lá dentro, mas sabe o que ele vai aprender quando Jesus chega? Que há um Deus que vive e reina para sempre e que ele pode ter uma nova natureza. Ele aprende ali que Jesus morreu na cruz por ele. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele transforma as pessoas. Me lembro de uma irmã que eu fui visitar no hospital psiquiátrico, do Hospital das Clínicas, e lá ela tinha duas áreas, tinha uma área mais violenta e uma área mais calma, e nós estávamos ali conversando com ela, e tinha várias pessoas, e ela disse para mim, sabe pastor, eu tive esse surto, vim parar aqui, e aqui eu aprendi duas coisas. Existem pessoas doentes, mas existem pessoas que precisam ser libertas espiritualmente. E de repente passou uma mulher, ela olhou para ela e falou, essa não é doente, essa precisa ser liberta espiritualmente. Fiquei impressionado com aquilo, era um pastor novo, e ela disse, Jesus me mandou para cá. Eu falei, é mesmo? É, para pregar para esse pessoal aqui, porque Jesus ainda transforma a vida das pessoas. Nunca mais vi aquela mulher ter um surto assim. Mas achei interessante porque Deus a mandou para lá. Porque Deus ainda vai dos lugares onde as pessoas não querem ir, falar do amor dele, da graça dele. Ele vai atrás das pessoas perdidas, das pessoas excluídas. Ele vai atrás das pessoas logadas ao cemitério. Ele vai atrás das pessoas acorrentadas. E ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim vai viver. Vai viver, aleluia. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está atravessando o lago, indo para outro lado, na região mais mundana daquela época, na Decápolis, onde tinham todas as cidades mais influenciadas pelos gregos e pelos romanos, e ele chega lá para encontrar um homem que está perdido, que está escondido ali, que está surtado ali dentro, está endemoniado, está possesso por uma legião de demônios, e ele vai até esse homem, onde ninguém mais acredita, onde ninguém mais tem esperança, onde ninguém mais quer o meio da sua casa. Note que esse homem tinha família, mas nem a família, e não culpe a família, eram muitos demônios, nem a família conseguia mais cuidar dele, então ele tinha que ser excluído, mas Jesus vai atrás desse homem, e vai falar, ei, eu vim aqui por você, eu vim aqui para transformar a sua vida, eu vim aqui para declarar que você vai ser livre hoje,
Aleluia, como Deus é bom. Ele entra nas prisões, ele entra nos hospitais, ele entra nos quartos de pessoas trancadas com depressão, ele entra nas famílias destruídas e ele declara: eu vim aqui por você, para dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, meu irmão. Onde a sociedade diz, não tem jeito, ele diz, creia. Quando a sociedade diz, não tem solução, ele diz, eu sou a sua solução. E deixa eu dizer algo para você que o Espírito Santo me mandou dizer hoje. Eu não tenho nada contra a terapia, já fiz terapia. Eu não tenho nada contra remédios, minha mãe tomou remédio a vida inteira. Eu não tenho nada contra você aprender a fazer, sei lá, qualquer tipo de curso ou treinamento. Mas tem gente que já tentou tudo isso e não deu certo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, quero te apresentar uma coisa muito simples, está na hora de você tentar a fé em Jesus Cristo, porque às vezes a gente tenta tudo isso, mas não tenta a fé. Hoje eu quero dizer para você, tente a fé. Talvez essa é a única coisa que está faltando você para ver a glória de Deus na sua vida. Você precisa dizer, eu creio no Senhor, eu creio no seu poder para transformar, eu creio no seu poder para mudar a minha vida, eu creio que o Senhor pode entrar na minha casa, eu creio que o Senhor pode trazer alegria no meu coração de novo, eu creio que o Senhor me cura, eu creio que o Senhor é o Deus que me sara, eu creio que o Senhor é meu Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão na minha vida. Tenta a fé hoje. Porque às vezes nós vivemos uma sociedade tão acostumada com tentar todos os outros recursos, e volto a dizer, não tem nada contra os outros recursos, me entenda bem, mas a gente deixa a fé por último. Então primeiro tenta a fé, aí Deus vai dizer o que você tem que fazer na sua vida. Esse homem estava lá, e essa é a primeira lição que eu tiro do texto. Quando a sociedade não responde, Jesus é a resposta. Quando a única coisa que a sociedade pode fazer é aprisionar e acorrentar, Jesus é a liberdade. Quando a sociedade diz, não tem mais jeito, desiste desse casamento, por que você está sofrendo aí tanto com esse homem? Jesus vai lá e transforma o homem. Jesus vai lá e converte. Jesus vai lá e transforma. Ele vence os vícios, ele vence as drogas, ele vence os seus pecados, porque Jesus é a resposta. Segunda lição que eu tiro do texto que me chamou muita atenção. Somos muito viciados hoje, entenda a palavra viciados agora, manipulados, presos, eu vou até mudar, ligados à multidão. Para nós hoje tudo é multidão. Tem gente que fica deprimido, que postou uma foto na internet, só teve 10 likes. Meu Deus, não tenho amigos. São 500 amigos da minha página, 1.000 amigos e só 10 curtiram. Nós somos muito viciados nessa questão de multidão. Restaurante bom é restaurante lotado. Culto bom é culto lotado. Reunião boa é reunião lotada. Vamos fazer uma reunião aqui, 10 pessoas aí, está ruim, está ruim. Tem 1.000, aleluia, Jesus estava lá. Não é assim? Só eu que sou assim? A gente gosta de multidão, não gosta? Você está escandalizada comigo, eu percebo. A gente não gosta de multidão? Gosta. Mas sabe quando eu olho para esse texto que me espanta? É que a maioria dos estudiosos desse texto dizem que Jesus foi lá por causa desse homem. Ele foi por causa do Ele tinha pouco tempo para fazer a obra, ele tinha 3 anos para fazer a obra. Ele devia se preocupar com a multidão, porque quanto mais gente, mais impacto, né? Não é assim? Mas, no entanto, ele olhou e falou, eu tenho ali. E esse é a chave de 10 cidades. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente fica muito impressionado, achando que Deus tem que fazer muitas coisas grandes. E às vezes o que a gente precisa é do poder de um só. Um só é a chave de 10 cidades. O texto vai dizer para nós que aqueles homens, quando viram tudo aquilo, foram chamar o pessoal da cidade. O pessoal da cidade viu que os porcos tinham morrido e às vezes, infelizmente, o ser humano se preocupa mais com as coisas, com as riquezas, com seus recursos, do que com uma vida transformada. Uma das tristezas do texto, se você não percebeu, preste atenção. O texto vai dizer o seguinte, que aquele homem está vestido, está transformado, está limpo, não grita mais, não se corta mais, não mais está endemoniado, e ninguém se importa com isso. O importante é os porcos. Que sociedade a gente vive. Por isso que eu digo para você que quando as pessoas dizem lá fora que a gente está evoluindo, eu falo, você não entendeu nada. Há 2000 anos na palavra já dizia que o homem se preocupa mais com os porcos do que com o ser humano.
Ele se preocupa mais em tomar o tênis do outro do que com a vida do outro. Se preocupa mais em tirar a moto do outro do que cuidar da vida daquela pessoa, daquele pai que tem 3 filhos, 2 filhos. Eu não sei se eu estou pregando demais aqui, mas faz sentido o que eu estou dizendo? Mas, no entanto, Jesus vai para a causa de uma pessoa. E aqueles homens, eles vendo Jesus ali, para mim, algo que é de pensar. Mandaram Jesus embora. Não, você não está entendendo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que tem a palavra, Ele é o verbo vivo. Ah, meu irmão, mandaram embora. Agora, não se assuste. Muitas pessoas que a gente vai falar do amor de Deus, eles vão mandar a gente embora e vão mandar Jesus embora, e não você. Muita gente não vai aceitar o que Deus quer fazer na vida dele, porque implica em deixar os porcos para aceitar as almas, aceitar as transformações. Implica em você mudar de relacionamento, de ideia, de pensamento. Mas Jesus vai atrás daquele um só. Isso me incomodou demais. Eu pensei, Jesus, o senhor não está entendendo nada de marketing. O senhor não está entendendo nada de estratégia de multiplicação. O senhor tinha que ir para um grande lugar, subir num grande lugar. Não é assim que a gente pensa. Mas eu acho que quanto mais a gente pensa assim, menos parecido a gente fica com Jesus. Quer ser parecido com Jesus? Olha para um só. Deixa de se preocupar com a multidão. Deixa de se preocupar com o aplauso de muita gente. E olha para aquela uma pessoa que Deus tem colocado na sua vida para você abençoar. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quer ser parecido com Jesus? Faça por alguém que não pode fazer nada por você. Faça por alguém. Sabe, olhe para aquela pessoa do teu trabalho que está sempre triste e deprimida, senta do lado dela e fala, eu quero te contar a minha história. Eu conheço um Deus bom e maravilhoso. Sabe, a gente está ficando tão materialista e tão consumista que a gente já não se enxerga num só. Na mesa, a gente não tem tempo para olhar para a nossa própria família, porque a gente fica olhando para aquela praga do celular. Pronto, falei. É verdade ou não é? Porque a gente acha que está vazio. Então a gente prefere olhar uma multidão virtual e gente que a gente nem conhece a história, nem sabe se é verdade, do que olhar para quem é real, que está na nossa frente. E Jesus falou comigo profundamente com isso. Posso falar o que Jesus falou comigo? Quer ser parecido comigo? Quer encontrar a chave? Encontre aquele um só, que eu quero que você ensine, que você discipule. Não é bonito isso demais, gente? Porque hoje, nos tempos de hoje, a gente não consegue ter tempo para uma pessoa. Então, deixa eu dar uma dica. Senta na mesa, olha para a tua filha, olha para o teu filho, olha para ele, joga teu celular de lado, porque aquele momento é importante. Aquele momento é o momento do um só, que vai marcar a vida da tua filha, vai marcar a vida do teu filho para o resto da vida dele. Eu tenho uma história interessante na minha família que sempre me chamou a atenção e me ensinou essa questão do um só. Às vezes um só é a chave. A mulher de Samaria era a chave de Samaria e era uma só. O homem de Gadara, no capítulo 7 de Marcos, a gente vai ver Jesus voltando para a região e você vai perceber que tem multidão seguindo ele, conhecendo. E eu me espantei de ver que alguns comentaristas chamavam o homem de Gadara do primeiro apóstolo aos gentios. Eu sempre achei que fosse Paulo, mas o primeiro apóstolo aos gentios aqui era ele. Porque quando Jesus volta na região, tem uma multidão que já conhece Jesus, porque ele testemunhou do amor de Deus. Tem gente do teu lado, que Deus vai usar você. Esse homem não tinha discipulado, ele não teve tempo para fazer 10 passos de crescimento, ele não tinha teologia, ele não foi formado numa escola. Jesus deixou ele lá como testemunha e disse, conta a tua história. E ele foi a chave daquela cidade. Você é a chave, querido. Você é a chave. Você é aquele que Deus vai usar. Que Deus nos dê olhos para enxergar aquela pessoa que não pode fazer nada, mas quando você faz por ela, você é parecido com Jesus. Aprendi dessa lição, desse texto, que falou muito no meu coração e foi uma das maiores lições para mim, é que quando você ama uma pessoa, ama as pessoas que Deus coloca na tua vida, as multidões vão atrás de você.
Mas quando você ama as multidões, as pessoas vão embora. Não sei se fez sentido para você. Tem gente que está amando multidão e nunca vai ter ninguém. Mas quando você ama aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida, as multidões vão te seguir. Quer uma chave? Às vezes é uma pessoa. Deixa eu contar uma história da minha família. Minha avó não era cristã. Eu amo essa história porque ela me ensinou logo cedo no ministério o poder de você acreditar em uma pessoa. Minha avó então ficou sabendo que o meu avô ia numa religião daquelas que tocam tambores e tudo mais, e ela falou, preciso fazer alguma coisa. Descobriu que do lado da casa dela tinha uma igreja batista. E ela correu para a igreja batista e falou, pastor, o senhor tem que me ajudar, meu marido vai num lugar que eu não quero ir. O pastor disse, eu vou orar por você. Ela falou, mas eu não posso falar não para o meu marido, ele vai me arrastar para lá, eu tenho que ir. Você vai, mas Deus vai estar com você. Aquele dia ela foi para o lugar, o mestre daquela cerimônia começou a invocar os espíritos e os espíritos não se manifestavam. Depois de muito tempo de cansativos e lutas cansativas, ele falou, hoje não dá. Tem uma pessoa aqui atrapalhando esse negócio. Minha avó falou, sou eu. Sou eu estou atrapalhando. Ela voltou para a igreja e falou, pastor, o senhor não sabe. Não aconteceu nada, porque Deus me guardou ali. Ela aceitou a Jesus. Era minha avó. Minha avó era uma feirante, daquelas que guardavam um dinheirinho escondido assim, sabe? Feirante mesmo. Daquelas que faziam, limpavam frutas secas ali na feira. Tinha uma barraca de secos e molhados. Meu avô não se converteu, mas minha avó sempre foi temente a Deus. Minha mãe foi para a igreja com ela. Aceitou Jesus. Nasceu Pascoal, nasceu Klaus, agora o Michel. Meu tio teve um filho, que é pastor presbiteriano. E eu fico imaginando que se aquele homem não tivesse atendido a minha avó, naquele dia, milhares de pessoas não tinham ouvido falar de Jesus. Entendeu o poder de um só? Se ele tivesse dito, não tenho tempo para você, eu sou um pastor, estou ocupado, eu não conheço você, não sei quem você é, talvez a nossa família não tivesse sido salva. Ou talvez estivéssemos chegados atrasados nos planos que Deus tinha para nós. Isso sempre me ensinou que a chave às vezes está aqui, em uma pessoa que Deus quer usar. No entanto, aquele homem foi jogado para o cemitério. E o cemitério é o lugar dos mortos e não dos vivos. E ele é jogado ali para mim porque não se tem mais esperança que ele viva. E quando você não se tem mais esperança que vive, você joga no cemitério. Ele está vivendo lá no cemitério, ninguém mais consegue controlá-lo, nem segurá-lo. Mas Jesus vai ali e vai semear uma semente. Eu não acho que Jesus entrou no cemitério, eu acho que ele saiu do cemitério. Mas Jesus vai lançar uma semente naquele que vivia entre os cemitérios. E eu fiquei pensando nisso. Não é isso que ele fez conosco? A gente estava morto nos nossos próprios pecados, vivendo afastado de Deus, vivendo preso nas nossos próprios erros. Ele nos encontrou com a sua graça, nos amou, semeou a semente da sua palavra no nosso coração, no meio dos sepulcros, e nos deu vida e nos trouxe para a glória dele. Esse Jesus é maravilhoso. Ele viu a mim e viu você, aleluia, quando nem a gente se enxergava mais. Você já chegou num ponto da tua história que você não se enxerga mais, que você não se reconhece mais, que você não é mais você? Que você olha para aquilo e fala assim, eu não me conheço, eu era uma pessoa tão feliz e não sou mais, eu era uma pessoa tão alegre e não sou mais, eu era uma pessoa tão cheia de Deus e não sou mais, eu era uma pessoa que brincava com tudo e não brinco mais com nada, eu era uma pessoa que tinha tanta fé e não tenho mais. Mesmo assim, Jesus foi naquele lugar onde você estava, vivendo no meio de sepulcros e mortes, e disse assim, eu sei quem você vai se tornar. E eu sei que você não foi criado para viver nesse lugar. Você foi criado para ter vida e vida em abundância. Esse é o nosso Deus. Esse texto falou muito comigo porque eu me lembrei na minha adolescência que eu tive uma depressão. Fiquei muito deprimido. Naquela época não se tinha estudo sobre depressão. A gente nem falava de depressão na minha adolescência. Acho que nem existia esse negócio de depressão. Ou existia, a gente nunca ouvia falar.
E eu ainda tenho uma depressão tão profunda, a mamãe tinha saído, minha mãe ficava fora muitos meses, dias, fora de casa, eu com 14 anos trabalhava, estudava, e a vida começou, meu pai morava em casa, meus irmãos não estavam longe, comecei a me sentir muito sozinho, fiquei deprimido. E acho que eu fiquei muito deprimido, eu não sei a gravidade disso, porque a minha casa se tornou uma bagunça, naquelas de filmes. Restos de comida pela casa, louça sem lavar por dias, cheiro de podre na pia, roupas espalhadas sujas pela casa, roupas sem passar. Não parei de trabalhar pela misericórdia de Deus, mas ia na escola um dia sim e um dia não. Uma semana eu ia uma segunda, quarta e sexta, e na outra semana eu ia terça e quinta, só para não repetir. Consegui convencer alguns amigos a ficar assinando lista para mim quando eu faltava. A depressão era tão profunda que não tinha comida em casa. Não tinha nada. Meu pai nunca entrou em casa. Eu não me lembro de uma vez que meu pai tenha entrado em casa antes disso, nem depois disso. Naquele dia, meu pai falou, vamos no mercado. Fui lá uma compra. Me lembro até hoje de algumas coisas da compra. Tinha uma lasanha congelada, eu fiquei muito feliz. Fazia tempo que eu não comia nada além de hambúrguer e salsicha. E leite com chocolate. Essa era a minha janta por meses. Quando nós saímos, meu pai falou, vou ajudar a subir a compra para dentro de casa. Eu gelei meu coração. Falei, agora estou perdido. Quando meu pai entrou em casa, aquele cheiro de podre, coisas no chão, roupas espalhadas, coisas jogadas em todos os lugares, lixo que não tinha sido tirado por dias. Lembro que meu pai entrou em casa, eu nunca vi meu pai chorar. Aquele dia eu vi meu pai chorar. Ele entrou em casa e as lágrimas correram. Aquilo mexeu comigo. Aquilo foi a alavanca que eu precisava. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, não precisa chorar, eu vou mudar. No dia seguinte fui. A empresa que eu trabalhava tinha uma mulher que limpava o andar, e eu disse, você não pode ir na minha casa? Ela falou, eu vou. Impressionante, ela foi, chorou também. Chorou também. Aí eu entendi a gravidade do que eu estava passando. Mas há uma coisa que esse texto me fez lembrar. Jesus foi até Gadara buscar aquele homem. Jesus usou meu pai para entrar na minha casa uma vez, para me buscar, para dizer, o sepulcro é o lugar para você enterrar, não é o lugar para você viver. Tem gente que já perdeu aqui tanta coisa, que já enterrou tanto sonho na sua vida, que está vivendo no sepulcro. O sepulcro é o lugar da gente levar as pessoas, deixar partir. Gente que a gente ama e colocar ali, sonho que não vão realizar mais, põe lá. Mas não é lugar para você viver lá. Deus não nos criou para viver no sepulcro. Deus nos criou para viver cheio de vida. E aquele dia, as lágrimas do meu pai, me perdoe de dizer isso para você, não eram do meu pai. Era Jesus dizendo, eu vim buscar você. Louva a Deus que meu pai nunca mais entrou na minha casa, quando era solteiro, e nem antes, só aquele dia. Depois, quando eu casei, ele entrava em casa, mas na casa da minha mãe ele nunca entrou. E ele entrou naquele dia para dizer, eu vim buscar você e vou tirar você desse lugar. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele entra na nossa vida, ele vê o nosso sepulcro, ele vê a nossa angústia, ele vê os lugares mais difíceis e diz, eu vim buscar você. Eu não vim deixar você aí. A sociedade não pode fazer nada por você, mas eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. As pessoas não podem mudar seu coração nem transformar você, mas Jesus pode transformar você. Ele vai até você e te enxerga como um só. Ah, mas não é muita coisa, é um improvável, é alguém que está no meio do sepulcro e ele olha para você e fala, é você mesmo que é a chave, que eu vou trazer para a luz, que vou trazer salvação para a tua família, que vou trazer salvação para a tua casa, que vou trazer salvação para aqueles que te conhecem, porque você é aquele que eu quero usar, esse improvável, esse rejeitado, esse excluído, esse é aquele que não é aceito, acorrentado pelos seus problemas e traumas, eu venho até você para libertar você.
você: eu te vejo quando você não se vê. Aleluia! E é isso que Jesus fez por mim e por você. Quantos aqui foram visitados por Jesus? Quantos aqui foram encontrados por Jesus? Quantos aqui são os improváveis que Jesus foi até ele? Assim como Jesus foi até Gadara, hoje ele foi até a tua casa, hoje ele foi até a tua família, hoje ele foi até o lugar e disse: eu te vejo. Ah, meu irmão, naquela época a sociedade não podia fazer nada por mim. Não podia fazer nada pela minha mãe. Não podia fazer nada pelo divórcio. Os prognósticos eram os mais terríveis que você pode imaginar. Mas Jesus entrou na nossa vida. E quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Tem gente que está vivendo no sepulcro. Sepulcro do sonho frustrado, da perda, sepulcro do fracasso. Tem gente que se sente assim, acorrentada. Já tentou de tudo na vida. E eu estou dizendo para você: tenta a fé. Tenta declarar a palavra de Deus na sua vida. Tenta se colocar debaixo das promessas que Deus tem para você. Nesse texto, tem uma parte mais importante do texto que eu mais gosto. É que o homem sai correndo atrás de Jesus. E você fica imaginando que Jesus fala: tá bom, vem comigo. E Jesus fala: não vai não. Eu acho isso muito difícil de entender. O homem agora limpo, arrumado, vai correndo atrás e fala: mestre, deixa eu ir com você. E o barquinho indo embora. Jesus no barco e ele diz: mestre, eu quero ir. Senhor, eu quero ir. E Jesus olha para ele e fala assim: volta para a tua casa. Volta para a tua família. Aquele homem tinha família. Vai para a tua família e conta o que Deus fez. E conta como Deus é bom. Ah, eu fiquei pensando nisso. Falei: Jesus, você não deixou o homem com você? Ele ia fazer 3 anos de discipulado. Ele ia fazer uma faculdade teológica. O senhor não discipulou ele, o senhor não está entendendo, o senhor não está seguindo as regras, ele não fez nenhum curso doutrinário, não passou pela classe de batismo, não foi batizado nas águas, só mandou ele embora, Jesus. E aqui tem uma lição para nós, muito importante. Quando eu olhava para esse texto, senti Deus falando no meu coração. Sabe, muitas pessoas pensam que são salvas para si mesmas. Ah, como eu escuto gente dizendo assim: eu sou salvo, não preciso fazer mais nada. Sou salvo, Deus já me salvou, não preciso mais fazer nada. No entanto, eu entendi nesse texto que, às vezes, a cura, as bênçãos, os milagres, trazem em nós complacência. Deixa eu explicar o que Deus falou comigo. Eu fui curado há 2 anos, você sabe disso. E percebi que depois que eu fui curado, eu comecei a ser bonzinho demais. Quem entende o que eu estou dizendo, que já foi curado, entende. A gente começa a pensar assim, né, Adriana? A gente fala assim: ah, por que eu vou brigar? Vou morrer mesmo? Então deixa eu levar. Quer gastar? Gasta. Não quer ter dinheiro? Mas não sei se eu vou estar vivo mesmo. Por que eu vou guardar esse dinheiro? Gasta logo, faz o que você quiser. Quer comprar? Compra. Ih, Deus é bom. Amanhã eu morro, você vai falar mal de mim? E o Espírito Santo me pegou e falou: eu não te curei para você ser complacente, eu te curei para você cumprir a sua missão. Esse homem não foi liberto para dizer: oh, agora eu vou curtir a vida, vou viver meus próprios anos, esses anos todos que eu vivi no cemitério, agora eu vou fazer tudo que eu não posso, que eu não podia fazer. Eu vou viver na praia, nada contra a praia, vai tirar férias. Eu vou agora viver na minha chácara, vai para a chácara, é benção. Mas não esquece tua missão. Jesus não curou você, não salvou você para você curtir a vida. Jesus curou você, libertou você, porque você é testemunha viva do poder dele. Então volta e conta a tua história. Tem gente que precisa ouvir a tua história. Tem gente que precisa ouvir o que Deus fez na tua vida. Hoje nós vivemos um tempo de complacência. Ah, eu sou salvo para mim mesmo. Não, você não é salvo para si mesmo. Paulo disse isso: você não vive mais, quem vive é Cristo Jesus na sua vida. É a vida que você vive na carne, agora vive para a glória dele. Volta e cumpra a tua missão. Vai falar do amor de Deus para aquele que não conhece. Vai dizer para aquele amigo da tua escola, do teu trabalho, que só ninguém enxerga, mas Jesus está te incomodando. Faz uma oração por ele, ora com ele e declara a tua história para ele, porque aquilo que
Jesus fez na sua vida não é para você, é para o reino, é para testemunhar a glória dele. Ele não me curou para eu viver meus próximos anos dizendo, oh, aleluia, glória a Deus, agora eu vou curtir a vida. Ele me curou para dizer, cumpra a missão, tem uma Roma para chegar, vai até a Roma e vai fazer o que eu mandei você fazer. E Deus não é lindo por causa disso, meu irmão? Mas hoje você há de convir comigo que a gente não conta a nossa história. A gente não fala o que Jesus fez para nós. A gente é curado por nós mesmos. Salvo para nós mesmos. Jesus me salvou. Não preciso fazer mais nada. Agora eu vou assistir Netflix. Agora eu vou maratonar todas as séries. Eu vou viver bem. Eu vou até usar uma expressão que eu acho que vai fazer sentido. É um equilíbrio desequilibrado. Deu para entender ou não? É o pêndulo para o outro lado. Antigamente você era radical, queria fazer tudo, agora você não quer fazer tanta coisa. Eu vou confessar que isso não foi meu erro, eu faço muita coisa. Mas o que foi meu erro é que eu estou ficando muito bonzinho. Jesus falou, não salvei você para ficar bonzinho. Eu falei você para você contar a história. Que eu sou bom, quem é bom é Deus, que eu sou real, quem é real é Deus, que eu ainda curo, que eu ainda transformo. Vá contar a tua história. Você tem uma história, querido. Jesus te pegou do meio do sepulcro, trouxe você das trevas para a maravilhosa luz. Cada um de nós temos uma história poderosa e maravilhosa aqui da transformação. Éramos os improváveis, éramos as sementes dos sepulcros. Entende por que eu coloquei esse termo? E Jesus te trouxe. Agora conta a tua história. Ele não contou a tua história para você viver bem. Viver bem é um bônus. Eu vivo bem, você vive bem. É um bônus. Deus nos deu esse bônus, viver bem. Curtir o que Deus nos deu. Como tem coisa boa nessa vida, como é gostoso você ir numa praia, sentar lá, ver as ondinhas, maravilha, isso é um bônus. O que Deus te fez na sua vida é para você ser um instrumento poderoso na vida de outra pessoa. E aí você fica preocupado, na live tem 3, não importa, tem um ali que é a chave, é um ali que vai arrebentar e vai abrir a porta de toda aquela cidade. Aí você diz, na minha reunião de ministério só tinha 10, não importa, tem um ali que Deus quer falar, um ali que Deus quer usar. Aí você diz assim, mas na minha liga só tinha 7 de 20, não importa, é esse 7, é essa semente. Semeie no meio dos sepulcros, conte a tua história, porque Jesus ainda transforma. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, irmão? Se você recebe, diga aí, eu recebo em nome de Jesus. Tem muita gente hoje, você há de convir comigo, me deixe fundo nisso, que é salvo por si mesmo, salvo para si mesmo, melhor a frase. Entende o que eu quero dizer? Eu estou salvo. O diabo não me pega mais. Glória a Deus. Jesus voltar, eu vou para o céu. Se o Apocalipse começar hoje, eu estou salvo. Aleluia. Então agora eu vou viver. Eu vou fazer só o que eu quero. Eu não vou me desgastar. Pessoas são difíceis. Eu posso ir no domingo sim na igreja e 2 não. Estou salvo. Se Jesus voltar no domingo que eu não estiver na igreja, não tem problema, estou salvo. Se Jesus voltar no domingo que eu estou na igreja, é melhor. Já subo com os irmãos. Se não, eu subo, ele vai me buscar onde eu estiver. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas você deu para entender o que eu quero dizer. Querido, você não foi salvo para si mesmo. Você foi salvo para viver a glória de Deus. Volta e conta a tua história. Tem alguém que precisa ouvir tua história. E aí a segunda desculpa que a gente dá sempre é essa. Mas eu não sou formado, eu não fui discipulado, eu não tenho teologia, eu não fiz o curso. Vá contar a tua história. Simples assim. Porque a tua história é a chave, é a resposta da vida de alguém. Vou terminar assim. Jesus nos ensina nesse texto que aonde a sociedade não pode mudar, a fé e o poder dele ainda é poderoso para mudar. Que ele nos enxerga individualmente, um só. E às vezes esse um só é a chave. Nessa sociedade que a gente vive, a gente quer multidão. Jesus olha para um só e diz, eu vou usar você para abençoar essa pessoa. Assim como ele usou alguém para abençoar você. Como é bom saber que Deus nos faz parecido com ele quando ele nos faz enxergar um só. Às vezes a gente está vivendo tantas lutas e tantos traumas que a gente está lá no sepulcro. Que lugar que era de passagem vira a nossa casa. Mas Deus vai até aquele lugar, assim como ele foi ao Gadareno, ele vai até você e diz, aí não é para você viver.
Então a gente olha para isso e fala, olha como eu sou legal, como Deus é bom, Ele gosta de mim, Ele vem até mim, Ele me enxerga, agora eu posso fazer o que eu quiser, viver como eu quiser. Não, agora você volta e conta a tua história, porque você não foi salvo para si mesmo, você foi salvo para a glória de Deus, e essa é a tua história. Tremendo isso, né? Eu não sei se eu consigo transmitir para você o que eu senti nesse texto, mas falou muito com o meu coração. Eu aprendi nesse texto isso. E vou terminar com essa frase. Quando a gente se preocupa com a multidão, não tem ninguém. Quando a gente se preocupa com uma pessoa, com as pessoas, ama as pessoas, a multidão chega. Você crê nisso? Se Deus está falando com você, se Deus toca o teu coração, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Você precisa acreditar na tua história. Quantos têm uma história com Deus aqui? Levante a mão, quero ver você. Infelizmente, algumas pessoas acham que são salvas para si. Outras pessoas acham que são curadas. Me lembro da história dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Só um entendeu que havia um propósito. Os outros 9 acharam que tinham sido curados por si mesmos. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Ele olhar essa semana aquela pessoa. Faz a ligação para ela. Dá o teu ouvido para ela. Deixa ela contar para você o que ela está passando. Ela talvez seja a chave. Talvez você olhe para ela e não veja grande coisa, ela seja uma improvável, alguém que ninguém mais acredita. Mas Jesus vê, Jesus a enxerga, além da condição dela. Você também. Talvez você esteja passando um momento da sua vida que você se sinta angustiado, seus sonhos frustrados, vivendo num cemitério. Eu já vivi no cemitério. Naquela época contei para vocês, o que mais me perturbava é que eu não tinha meu pai, eu não tinha minha mãe, eu não tinha meus irmãos. Meu irmão tinha mudado para Curitiba nessa época, minha irmã tinha casado, meu irmão tinha casado, o Dudu. Eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Mas aquele dia que meu pai entrou e chorou, eu entendi que eu tinha alguém. Não meu pai. Eu tinha um Deus que cuidava de mim. Nunca joguei esse peso do meu pai. Meu pai tinha tantos problemas que ele não conseguia nem se resolver, quanto mais a mim. Mas tem uma coisa que eu aprendi ali. Jesus te vê. Jesus te enxerga. Ele vai nos lugares que ninguém quer ir, buscar aquele que ninguém mais quer, para dizer, eu ainda tenho uma história com você. E eu não sei se você crê nisso, mas foi isso que Ele fez por você. Foi isso que Ele fez por mim. Por isso que eu amo esse Jesus. Ele é maravilhoso. Ele ainda continua indo nos gardarenos, nos presídios, nos hospitais, nas clínicas de recuperação, nos hospitais psiquiátricos, nas comunidades, nos lugares mais improváveis, buscando aquelas pessoas e dizendo, mesmo que você não se veja mais, mesmo que você tenha perdido toda a tua essência de ser, eu vejo você e eu enxergo o que você pode se tornar. Volta e conta a tua história. Quantos têm uma história para contar aqui? Levante a mão. Se você tem uma história, diga assim, Senhor, me ajuda a contar a minha história. Eu sou a chave de vidas, de pessoas que vão ser transformadas em nome de Jesus. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar
a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.